Boa tarde, amigos. Boa tarde. Boa tarde àqueles que nos assistem pelo YouTube. Hoje vamos para a segunda aula do nosso curso de formação de conselheiros em dependência química do Instituto New Life. Hoje falaremos sobre Fundamentos da saúde mental. funções mentais, as principais funções psicológicas humanas. E por que é importante falarmos sobre isso? Os senhores, como consultores, embora não sejam médicos psiquiatras, devem saber, durante uma anamnese ou uma triagem, detectar alterações nessas várias funções mentais de um ser humano. Porque, a partir deste relato inicial, que muitas vezes é feito pelo conselheiro e não pelo médico, é que o médico vai tirar as conclusões, a respeito da chegada, do estado de chegada do paciente. Então, é uma grande responsabilidade ser capaz de identificar adequadamente quais são as alterações em cada uma dessas funções mentais. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre consciência. O que será consciência? Vamos saber daqui a pouco. Sobre atenção, sobre memória, sobre pensamento, sobre linguagem, orientação, percepção ou sensopercepção, inteligência, que tem a ver, mas não é a mesma coisa que pensamento, afetividade. Pensamento está repetido aqui? Está. Pensamento está repetido. E juízo crítico. Então, essas são as funções mentais principais do ser humano. Então, consciência. Os senhores concordam comigo que muitas vezes, quando chegamos a uma instituição, ou quando alguém chega a uma instituição buscando um tratamento para dependência química, eles estão com estados de consciência alterados. Concorda comigo? É importante que eu saiba identificar, denominar e caracterizar corretamente quais são essas alterações de estado de consciência. Mas o que é a consciência em si? A consciência, ela é um estado de vigília e percepção. É a consciência que me permite estar ciente de mim mesmo e daquilo que me rodeia. Quando você diz que alguém está consciente, é que ele sabe o que está acontecendo, tanto dentro de si quanto fora de si. Alterações da consciência. Vamos lá para a primeira alteração da consciência. Ela pode ter até um nome engraçado. Obnubilação. Obnubilação. Percebam aqui como que está a carinha desse rapazinho aqui. O que é obnubilação? Rebaixamento leve da consciência. É a pessoa que já não está apta a perceber tudo aquilo que está acontecendo, tanto em torno quanto dentro de si. É um rebaixamento leve da consciência. Nós vamos ver que existem 3 estágios de rebaixamento da consciência e começa com este mais sutil, que é a obnubilação. A consciência é o estado de vigília e a capacidade de perceber a si mesmo e ao ambiente. Portanto, quem está com a sua capacidade de consciência rebaixada tem menos capacidade de perceber as coisas em torno dele e as mudanças dentro dele mesmo. Correto? Alterações da consciência são frequentes em intoxicação, abstinência e comorbidades. Quer dizer que o cara vai estar com a consciência alterada só durante o uso? Não. Isso é no caso da intoxicação aguda. Aí, é claro que quase em 100% dos casos, ele estará com a consciência alterada. Mas o estado de abstinência, e abstinência, ela pode significar 2 coisas para nós. O fato de não estar usando algo, estar abstêmio.
Não vamos confundir isso com síndrome de abstinência, que é o conjunto de sintomas causado quando uma substância é retirada e o seu organismo literalmente sente falta daquilo. Então, abstinência é estar sem usar. Todos nós aqui estamos em abstinência. Agora, nesse momento, creio eu que nenhum de nós está passando por uma síndrome de abstinência. Nós já superamos essa fase, né? Vamos manter isso em mente também. Então, quando você percebe que a pessoa não está prestando muita atenção nas perguntas, ou que as respostas não estão muito adequadas, ou que ela parece não estar olhando para você, ou que, enfim, que ela não está muito ciente do que está acontecendo naquele momento da entrevista, ela pode estar num estado de obnubilação, ou seja, um rebaixamento leve da consciência. Por que eu preciso ter ideia desses níveis? Porque são 3 níveis, né? A obnubilação é o primeiro nível de rebaixamento da consciência. Muitas vezes acontece com a gente de maneira natural, quando a gente está um pouco exausto, um pouco cansado, a gente perde de fato a nossa capacidade de vigília, né? Ou a próxima alteração da consciência já é a sonolência. Não, estou passando por isso aí. A sonolência não é a mesma coisa que obnubilação. Na obnubilação, a pessoa permanece o tempo todo acordada. Já no caso da sonolência, ela tem uma tendência a pegar no sono muito facilmente. Estou passando por isso. Mesmo quando ela está envolvida ativamente numa atividade. Já viu quando o cara está sentado prestando atenção em você e de repente ele está dormindo? E isso é sonolência, né? Obnubilação é uma coisa, é o primeiro e leve, né, estágio de rebaixamento da consciência. Já a sonolência já é um estado intermediário de rebaixamento da consciência. Nesse caso, você está percebendo muito menos. Nesse caso, já praticamente não há vigília. O que é vigília? Vem do verbo vigiar, né? Nesse ponto, a pessoa está vulnerável do ponto de vista da consciência. Nem fingir que está prestando atenção, ela está fingindo, né? Ela já Porque ela de fato não está prestando Sim. atenção. E nós vamos ver que a atenção também é uma função psíquica humana e nós vamos falar dela daqui a pouco, mais para frente, né? Atenção e consciência têm a ver? Sim, é preciso que haja consciência para que haja atenção, mas são definições diferentes. Vamos falar sobre isso. Então, recapitulando, obnubilação, leve rebaixamento do seu estado de vigília, da sua consciência, da sua capacidade de perceber e de se perceber. Sonolência, um estado já mais profundo de perda dessa vigília, um estado de vulnerabilidade da consciência. É muito comum no uso de opioides, sedativos e abstinência prolongada. Já viu aquela sensação? E isso acontece, né? Enquanto você está usando drogas, você consegue fazer todas aquelas atividades do seu dia. Não importa se você está fazendo bem feito ou mal feito, mas você tem energia para fazer aquilo. Quando você está em abstinência, você começa a sofrer déficits de energia em determinados momentos do dia. Já perceberam isso? Sim. Tem a ver com isso. Eu mantive, né? muito tempo usando droga para não ter que dormir à noite. Eu até comentei com a minha companheira que eu estava usando droga por usar, cara. E beber principalmente. Antes eu bebia e sentia aquela ânsia de vômito. Porque eu não queria beber, mas só que eu tinha que beber para me usar a droga para me manter acordado. Eu não sentia isso. Já não tinha mais nada a ver com prazer. Com prazer, ele fala isso agora, não tinha nada mais prazer, Nada mais não, a né? ver com prazer. Eles tornavam uma Diga-se de obrigação passagem, ruim. diga-se de passagem, Estranho, cara. né? Assim, pelo menos para a maioria das pessoas, esse noivado, essa lua de mel com a droga, ela tem um prazo de validade, né? Depois que termina, já não existe mais prazer. Existe necessidade. É aquele casamento ruim que você tem que manter. Vai mantendo, né? Isso. Mesmo sofrendo. É isso né? aí. Já passou realmente a lua de mel com a droga. Eu acho- Só fazendo um adendo, né? De um assunto assim, um pouco fora do contexto, mas que é importante a gente falar também. Eu acho que é portanto eu estou passando por esse estado de sonolência, porque
Hoje eu tô sem a droga e É tal. possível, porque aqui, ó, em casos de abstinência prolongada, daqui a quantos dias? Hoje é o 4º dia. 4 dias, para quem usava todo dia, Todo dia. pode ser considerado um estado já de abstinência relativamente prolongado. Essa sonolência sua pode ser sim um rebaixamento de consciência causado pela abstinência, né? Então, se vocês fossem conselheiros, estivessem conversando com ele, né, fazendo a primeira entrevista dele, sabendo que é o 4º dia dele, poderiam dizer que ele apresenta sinais de sonolência, ou seja, um rebaixamento intermediário da consciência, especialmente em alguns momentos específicos do dia. Porque a pessoa não fica assim o tempo todo. Ela vai e vem, vai e vem. Como se fosse um efeito do organismo percebendo que está faltando algo ali. Então esse é o segundo estágio de rebaixamento da consciência, que é a sonolência. Vamos para o terceiro estágio de rebaixamento. Chama-se estupor. A própria figura diz tudo. Está aqui alguém, provavelmente o pai do rapaz, gritando no ouvido dele, ei, ei! E ele está lá parado. O cérebro praticamente desliga. Então o que acontece? É a ausência de resposta diante de estímulo ou necessidade de estímulo muito forte para haver reação. É aquela situação onde o cara está travado lá e ele só reage quando você dá nele um tapa na cara. Gente, isso é uma metáfora. A gente nunca dá tapa na cara de ninguém, né? É aquela situação onde o cara só reage quando ele sente uma dor aguda. Ou quando você grita muito alto com ele. Porque fora daquilo, ele está longe. Pois é, eu já peguei alguns casos aqui de eu estar andando assim, ver muitas das vezes, muito paciente tá aqui dentro, parado, com a boca aberta e desse naipe assim, ó. Para que esse camarada está olhando e pensando? Pode ser um estado de estupor, ou pode ser outra alteração da consciência que nós ainda vamos ver para frente, né, que é o catatonismo, que é parecido, né, mas não é a mesma coisa. Né? Então, estado de estupor, ausência de resposta diante do estímulo. Ele está aqui, eu estou cutucando ele não está dormindo, ele está acordado, mas é a mesma coisa de eu não estar batendo aqui nas costas dele. Entendem? É preciso que eu saiba perceber isso e relatar isso na minha anamnese. Estupor. Comum em intoxicações graves e comprometimento neurológico severo. Está vendo tanto que é importante eu anotar isso? Certo? Porque eu posso já estar falando de um comprometimento permanente. E severo, né? E quem é que, volto a dizer, quem é que tem o primeiro contato com o paciente dentro da comunidade terapêutica? É o conselheiro em dependência química. Quem vai ter a oportunidade de detectar esses sinais enquanto eles ainda estão se manifestando? É o conselheiro em dependência química. Às vezes o médico vem semanalmente. Pode ser que quando o médico venha, ele já não esteja apresentando esses sintomas. Já subiu, né? Já. Então é preciso que você relate isso. E é preciso que a gente saiba o que é e por que acontece. Confusão mental ou delírio. Uma profunda dificuldade de organizar as ideias. Isso é muito comum. Eu acredito que todos nós aqui tivemos a oportunidade de ver alguns dos nossos irmãos chegarem a essa casa nesse estado de confusão mental ou delírio. Principalmente para quem é etilista, né? É verdade. Né? Etilistas normalmente têm uma tendência a entrar em delírio mais facilmente, mas o álcool não é a única droga que pode te causar delírio. Veja bem, é uma desorganização aguda da consciência com flutuações ao longo do dia. Quer dizer que o cara pode estar bem agora, daqui a pouco ele pira. Muito frequente na abstinência alcoólica complicada. Exatamente. Muito frequente na abstinência alcoólica complicada. E digo mais. Ainda existe um nível mais profundo e mais perigoso da abstinência alcoólica, que é o delirium tremens. No delirium tremens, a situação é tão grave que se ele não for medicado imediatamente, sabe qual que é a solução? Dá um gole de álcool pro cara.
Ele dá uma... Senão ele pode morrer. É o caso mais extremo, mais crítico, né, da síndrome de abstinência alcoólica, o delirium tremens. Eu já vi um cara em delirium tremens dentro de uma comunidade terapêutica. Ele acordou gritando dentro do quarto, se debatendo, batendo a cabeça na parede e gritando: mãe, estão roubando a minha bicicleta. E ele estava acordado, ele não estava sonhando. Ele meteu o pé na porta do quarto, saiu e caçou essa bicicleta lá no terreiro da comunidade terapêutica. Aí não achou a bicicleta, porque não tinha bicicleta. Né? Ele ficou 3 dias tendo esse tipo de surto, de delírio, até passar. Aí alguém vira pra mim e fala: mas álcool não é droga. Que não é droga, cara. É, na minha opinião, a droga mais destrutiva na humanidade. Identifique. Os efeitos da abstinência crônica do álcool só são comparáveis ao da heroína. O álcool vai comer a pessoa devagarzinho, quando dá pior, meu filho. Será que é porque eles rodam o sistema todo do corporal, porque ele entra no sangue, roda os órgãos todos? Todas as drogas fazem isso, né? Mas o álcool é mais lento. É porque a questão não é nem o porquê. A questão aqui ela é mais, eu vou falar uma palavra complexa, moral e filosófica. Por que o álcool é tão aceito socialmente e as outras drogas não? Sendo que ele é a droga que mais mata. Fecha aspas. Né? Então, confusão mental, desorganização aguda da consciência com flutuações ao longo do dia. Muito frequente na abstinência alcoólica complicada. Né? É o delírio. E em casos extremos é o delirium tremens. Vamos prosseguir. Hiperalerta. Esse aqui eu sei que muitos dos senhores vão se identificar. Aqui, paizão. Vigilância exagerada e reatividade intensa. Né? Drogas estimulantes causam isso. A gente no popular chama isso de noia ou de paranoia. Né? Mas na verdade é um estado de hiperalerta. E pode ser que mesmo após a passagem dos efeitos principais da droga, a pessoa ainda se mantenha em hiperalerta. Preocupada, achando que tem sempre alguém olhando para ele, entendeu? Ativa tudo quanto é barulho. Que barulho foi esse? Tá. Olha na janela do banheiro, ver se tem alguém vigiando, se vai dar máquina de lavar. É uma vigilância exagerada e reatividade intensa a estímulos. É muito comum em usuários de crack. Tá lá aquela rodinha de crack, solta um traque, uma bombinha lá no meio. Pá! Nossa. É perigoso você matar alguns do coração. Era apenas um barulho, mas né, devido ao estado de hiperalerta que aquelas pessoas se encontravam, vai ativar ali. Lembra quando a gente falou do circuito de emergência, onde envolve a amígdala e tudo mais? Vai ativar aquilo tudo, porque aquilo tudo já está bombando, né, por causa do uso da droga. Ainda vem um estímulo externo, né, inesperado. Esse é o estado de hiperalerta. Eu preciso saber quando a pessoa está em hiperalerta. Né? Teve um companheiro entre nós, que por razões éticas eu não vou citar o nome, chegou à comunidade num estado visível de hiperalerta. Eu detectei imediatamente. Antes mesmo da gente ter a primeira entrevista, aquilo estava anotado no papelzinho lá, que depois foi para o prontuário dele. Eu não podia perder a oportunidade de identificar uma alteração numa função mental, naquele momento, e depois passar para o prontuário. Agora nós vamos falar de atenção. Algumas pessoas podem até achar que atenção e consciência são a mesma coisa, mas não são. A consciência é um estado de vigília, né, de si mesmo e do seu entorno. A atenção, ela é um processo de selecionar, manter e alternar o foco em estímulos relevantes. É algo mais específico. Os senhores, neste momento, estão exercitando profundamente essa função psicológica chamada atenção.
Porque os senhores estão prestando atenção nessa apresentação para aprenderem e se tornarem bons profissionais. Mas quais serão as alterações do estado de atenção? Já sabemos que a atenção é dar foco. Olha a lupinha aqui, dando foco. Pode estar acontecendo, e nesse momento está acontecendo coisas lá fora que eu estou ouvindo barulho. Mas nós estamos prestando atenção aqui. Né? Estão gritando palavras lá fora, mas eu nem estou identificando quais são, porque eu estou prestando atenção aqui. O meu foco está aqui. Então, atenção é capacidade de foco sustentada. É de escolher aonde eu vou canalizar a minha energia, a minha atenção. Tranquilo? Portanto, é diferente de consciência. Agora, depende da consciência? É claro. Uma pessoa que está com um nível de consciência rebaixado, seja em qualquer nível, vai conseguir manter atenção em algo? É muito pouco provável. Então, embora não sejam funções mentais diferentes, elas estão profundamente relacionadas. Alterações da atenção. Desatenção. Parece até óbvio, né? Desatenção é o antônimo, é o oposto de atenção. Mas o que é desatenção em si? É dificuldade de manter o foco contínuo. Tem pessoas que começam a ler um livro e a hora que chega na metade da página já não consegue mais manter a atenção. Tem pessoas que conseguem assistir uma palestra durante 30, 40 minutos, mas se passar disso já não consegue manter a atenção. Né? É uma dificuldade de manter o foco contínuo ou conscientemente sustentar o foco em algo que está acontecendo. Curiosamente, tem uma folhinha de maconha aqui. E eu vou explicar para os senhores daqui a pouco por que essa folhinha foi colocada ali. Dificuldade em manter foco contínuo. Usuários de maconha, cocaína e crack apresentam prejuízos significativos. Eu vou dar a explicação por que essas coisas acontecem, principalmente por causa da maconha. Distração. Peraí. Muita gente acha que distração e desatenção é a mesma coisa. Mas será que é? Desatenção, eu disse que é a incapacidade de manter foco contínuo em algo. Já a distração é a mudança involuntária do foco para estímulos irrelevantes. Você está prestando atenção nessa aula aqui agora, tentando aprender o máximo possível. Aí pousa um passarinho ali na janela, pronto, acabou. Sua atenção vai toda para o passarinho e você esquece de prestar atenção na palestra. Isso é desatenção. Perdão, isso é distração. Né? Então percebam que é diferente. Né? Então, quando você está conversando com uma pessoa, durante uma anamnese ou uma entrevista, é muito fácil perceber quando ela não consegue prestar atenção. Principalmente quando você inicia um diálogo mais estruturado, você vê na cara da pessoa que ela não está te acompanhando, que ela não está prestando atenção. E quando ela se distrai também é muito fácil perceber. Né? Quer fazer um teste? Você está conversando, olhando olho no olho com a pessoa, pega um lápis e dá uma batidinha na mesa, assim, ó. O cara vai olhar para o lápis e vai parar de olhar para sua cara. Distração. O barulhinho do lápis, tá vendo aqui, ó, um tanto de coisas irrelevantes, o barulho de um despertador, o canto de um pássaro, um balão que passou voando no céu, uma mensagem que chega no celular, tudo é suficiente para tirar a atenção da pessoa daquilo que é importante para algo que é absolutamente irrelevante. Isso é distração. Preciso registrar isso quando eu percebo? Sim, porque isso pode indicar para mim, ó, que ele já tem um comprometimento devido ao uso de algumas substâncias. Em especial a maconha, eu vou explicar agora por quê. Agora que eu já falei da desatenção e da distração, quero contar uma coisa interessante para vocês. Sabia que dentro do nosso cérebro existe um sistema chamado endocannabinoide? São neurotransmissores que se parecem muito com a molécula do THC. Eles se parecem, mas eles não são a mesma coisa.
Por se parecerem estruturalmente, o THC ele encaixa nos neuroreceptores CB1 que estavam esperando o endocannabinoide natural. Porque ele exerce um papel importante em várias áreas da mente, como a memória, como o foco, como a motivação. Então tá lá o receptor aberto esperando quem? O endocannabinoide natural. Aí chega o THC em grande quantidade, pá, sou eu! Mas não era. Encaixou ali. Com o tempo, o THC ele vai saturar os neuroreceptores CB1 e não vai haver espaço para a conexão dos endocannabinoides naturais, que são aqueles que efetivamente iam fazer algo de bom por você. E esse, no caso, esse segundo que você falou, é o exógeno, que é no caso da maconha. E lembrando que THC não é endocannabinoide, é um exocannabinoide. Por acaso a molécula é parecida. Então veja bem, ela vai lá, satura todos os neuroreceptores CB1 dos endocannabinoides naturais, então não tem espaço mais para conectar ali os endocannabinoides naturais e produzir os efeitos que eles deveriam produzir. Então quem toma conta do sistema é o THC. Que é o da maconha, no caso. E não os seus endocannabinoides naturais. Oh, e aí, top. aonde que isso afeta? Bom, Como que a gente ativa esses endocannabinoides? É um sistema natural do corpo que faz. são substâncias que existem no seu corpo, que se parecem com a molécula do THC, mas não são o THC. Ai, Né? elas- Por acaso o THC é parecido com elas, e por ser parecido, ele encaixa aonde a outra deveria encaixar. E quando encaixa muito, não tem espaço para os endocannabinoides produzidos pelo seu corpo agirem. Como se fosse uma garagem, E digo vem mais. um intruso e entra lá e toma a vaga do original. Onde é que isso mais acontece? O cérebro. Eu sei, mas em quais áreas do cérebro? Córtex pré-frontal. Acertou uma. Córtex pré-frontal, Isso. que é responsável por... Tomada de decisões. Parabéns. Tomada de decisões, planejamento, estratégia, tudo isso acontece no córtex pré-frontal, certo? É uma das regiões mais afetadas, porque é uma das regiões onde mais acontece isso que eu falei, né? A saturação dos receptores CB1 dos endocannabinoides. Então, você perde grande parte da sua capacidade de planejamento, estratégia e tomada de decisão. Fica meio retardado, por entre aspas. Eu não ia usar essa palavra não, né? Mas todo mundo que está chapado de maconha parece meio lesadão. É por isso. Verdade. E a outra área do cérebro que é fortemente afetada, pela mesma razão que eu expliquei, é o Sistema... hipocampo. E o hipocampo é responsável pelas... Amígdalas. Não, a amígdala é uma estrutura cerebral, a amígdala cerebral. O hipocampo, ele é responsável pelas memórias, principalmente pela memória operacional ou de curto prazo. Aí ele não está funcionando direito, porque todos os receptores CB1 estão saturados de THC, e a pessoa começa a ter lapsos de memória. Já viu o cara, doidão de maconha? Aí eu posso dar o exemplo do livro. Ele leu uma página, você pergunta o que estava no começo, ele já esqueceu. Ele assistiu um filme aqui com você pergunta o que aconteceu nas 2 cenas atrás, ele não lembra mais. Por quê? A memória de trabalho foi fortemente comprometida, né? Você pega um cara doidão de maconha, numa situação de emergência, ele tem que tomar uma decisão. Não sabe o que fazer. Por quê? Córtex pré-frontal fortemente prejudicado devido a essa intoxicação de exocannabinoides, né? Que estão ali invadindo, né, os receptores CB1 que deveriam estar recebendo os seus endocannabinoides naturais. Então é por isso que a maconha te tira a capacidade de decidir, de planejar e de lembrar das coisas que aconteceram há pouco tempo atrás. A maconha não prejudica a memória de longo prazo. Ela prejudica a memória de trabalho, a memória operacional. Comparando com o computador, ela não ia destruir o HD, mas ela ia destruir a RAM, Que é o... que é a memória de trabalho. E com quanto tempo demora para começar a Essa é uma pergunta interessante. Eu confesso que eu não sei te responder ela com precisão.
O que eu sei te responder é que a maconha é uma das drogas que mais demora para que você consiga se recompor neurologicamente de um período longo de uso crônico. Não seria o álcool, não? O álcool também. Eu já disse que o álcool, na minha opinião, é a pior das drogas. O álcool, ele causa, inclusive, o encolhimento do encéfalo, né? Mas é destrutivo. O seu cérebro diminui de tamanho em etilistas crônicos, né? Levando à demência. Nós vamos falar o que é demência, né? Mais para frente. Ela é uma alteração de uma função mental. Nós vamos chegar lá e vamos falar sobre isso, né? Uma coisa, entre aspas agora, não está diretamente relacionada, mas é importante. O THC, ou tetrahidrocannabinol, ele é lipossolúvel. O que isso quer dizer? Que ele se dissolve facilmente na gordura, em óleos. E o nosso corpo tem muitas reservas de gordura. Então o THC ele vai ter uma preferência de se acumular nas células de gordura do seu corpo. E essas células elas podem ficar ali por anos, esperando o momento de serem aproveitadas para produzir energia. Em um determinado momento, pode ser que algumas dessas células sejam aproveitadas para produzir energia. E o que está ali dentro vai entrar em contato com o seu sistema nervoso de novo. Não, você não vai ficar doidão de maconha. Vai ser uma quantidade pequena. Mas sabe, aquele cara que não fuma maconha há 5 anos e do nada dá nele uma vontade incontrolável de usar? É por causa disso. Por essa, só para você perguntar uma coisa aqui, matando uma dúvida minha. Uma pessoa que tem esquizofrenia, que a maconha potencializa essa esquizofrenia dela, por ela ficar estocada nesse tecido adiposo, que é no caso, ele pode ter uma crise dessa se uma dessas células de tecido adiposo for acionada e ela provavelmente cair no sangue, ele pode ter uma crise esquizofrênica? Não posso te responder essa pergunta. Ela extrapola os meus conhecimentos. Sim, sim. Mas é algo digno de ser perguntado depois a um médico ou pesquisado para a gente poder trazer para uma próxima aula. Sim, O sim. que eu posso dizer é que a maconha, ela potencializa sim a pessoa que já tem tendência ou já tem uma esquizofrenia leve. A maconha ela pode inclusive produzir um tipo de esquizofrenia chamado psicose canábica. Alguém que não tinha passou a ter pelo uso intenso de cannabis. Psicose canábica, né? No caso, surgiu devido ao uso. Mas quem já tem a esquizofrenia, mesmo que branda, com certeza vai piorar com o uso da maconha. Isso eu te garanto. Agora, quanto a outra pergunta, o que eu posso fazer é procurar pesquisar e trazer para a gente na próxima aula, né? Ajuda a pessoa a praticar esporte, a eliminar o THC, que acumula no corpo? Ajuda, mas tem um porém. Muita gente acha que, por exemplo, se eu tenho que fazer um teste de urina ou um teste de sangue, eu vou correr, eu vou fazer muito exercício para tentar queimar isso. Na verdade, vai acontecer o contrário, né? Nesse momento que você estiver gastando bastante energia, né, toda aquela droga vai estar circulando no seu organismo em velocidade máxima. Então seria melhor você ficar quietinho e beber bastante água do que sair correndo achando que você vai queimar. Você não vai queimar a droga, não. Você vai fazer com que ela volte a se espalhar pelo corpo. Você vai dissolver ela e vai fazer ela rodar até ela ir embora. Então pode ser até pior praticar atividade física antes de, né, fazer o teste de urina ou o exame de sangue, né? O que é melhor para poder limpar o corpo? Muita água, né? Muita água. Né? Mas a gente não vai precisar disso mais, porque a gente vai poder daqui para frente fazer qualquer teste que não vai dar nada, porque nós não vamos usar mais. Eu não posso dizer nunca mais usarei, mas eu posso dizer só por hoje nunca mais eu quero usar. Né? Então vamos seguir. Olha que desenho bonito. Atenção dividida prejudicada. Vocês já ouviram falar em processadores single core e multicore, de núcleo único e núcleo múltiplo, né? Antigamente era... Eu parei no dual core. Dual core. Eu lembro quando lançou o dual core, eu fiquei tão feliz quando eu comprei o meu primeiro dual core, né? Eu falava, não, cara, né? Uma única
um único encapsulamento com 2 processadores lá dentro, que negócio brilhante. Depois eu comprei um Core 2 Quad, que era quad-core. Eu falei, não, agora beleza. Hoje tem processadores com 96 núcleos, né? Então, assim, por que eu estou fazendo essa comparação, essa brincadeirinha de informática? Que, a propósito, também é uma coisa que eu gosto muito. A gente normalmente tem a capacidade de prestar atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Eu posso estar aqui conversando com você, mas estar parcialmente atento a uma conversa que está acontecendo ali fora. Talvez não com atenção total, né? Mas elementos-chave daquela segunda conversa eu vou conseguir registrar. Né? A dificuldade de atenção dividida é justamente não poder realizar 2 tarefas simultaneamente. Como, por exemplo, escrever e ouvir o que o seu colega está falando. Mulher tem mais facilidade. Pode ser que sim. Mulher danada. Mulher cuida do menino, faz a comida, atende o telefone. Faz tudo ao mesmo tempo. Mas você sabe, a gente também poderia. Né? Isso é muito mais cultural e social do que biológico. Não estou negando que existem diferenças, né, entre o organismo masculino e feminino, até do ponto de vista hormonal, que impacta diretamente o funcionamento mental. Mas isso é irrelevante. A grande questão aqui é social. Né? Quem foi que disse que esses têm que ser os papéis das mulheres? Quem disse que o homem não pode ser dono de casa? Bom, mas isso não tem nada a ver com a nossa conversa. O homem está acostumado a tomar uma cervejinha, jogar uma sinuquinha. Enquanto ela vai lá passando a roupa, né? Pois é, isso é muito mais cultural do que biológico, né? Mas enfim, esse assunto não nos diz respeito nesse momento. Então, a atenção dividida prejudicada também é algo que eu devo avaliar numa anamnese inicial. E como que eu faço isso? Eu tenho que fornecer para a pessoa, né, algo para ela prestar atenção, né, e ao mesmo tempo tentar desviar a atenção dela com outro estímulo relevante. Para ver se ela vai conseguir me dar retorno nas 2 coisas. Como, por exemplo, eu estou entrevistando ela, fazendo uma entrevista, digamos, familiar, perguntando sobre aspectos familiares dela, né? Aí, o Stanley é um gato que nós temos aqui na comunidade. Entra no escritório e senta ali. Aí você vira, durante a entrevista você fala, olha, o Stanley está ali. Você força um segundo estímulo. O cara já... Né? E continua conversando com ele, para ver se ele vai continuar te respondendo mesmo olhando o Stanley. Né? Que é um gatinho adorável, diga-se de passagem. Enfim, essa dificuldade, né, em dividir a atenção para mais uma atividade, essa dificuldade de multitarefa, também é comum em dependentes crônicos de várias drogas. Déficit na distribuição de atenção a múltiplas atividades. O seu cérebro, ele é feito para trabalhar muitas áreas deles independentemente, certo? Mas devido ao enfraquecimento dessa rede neural, e eu esqueci de falar de uma coisa que acontece muito, né, e que tanto a cocaína e a maconha, mas principalmente a maconha faz, é a desmielinização dos axônios. Nós vamos falar o que é isso mais para frente. Mas imagine o neurônio como ser um corpo celular, com um núcleo, um rabinho assim, né, cheio de dendritos de um lado. Ele recebe o impulso por um lado e transmite pelo outro. Quando ele está sendo transmitido pelo axônio, que é o rabinho maior dele, que está mielinizado, ou seja, recoberto, né, de uma membrana de mielina, o impulso elétrico vai em saltos. Chega a ser 100 vezes mais rápido do que se não tivesse mielinizado. E a droga desmieliniza alguns neurônios-chave no funcionamento do cérebro. Então ele perde essa capacidade de comunicar várias áreas rapidamente. Aí o cara perde o multitarefa. Essa é uma das razões. Eu não vou falar mais do que isso, porque eu corro o risco de cometer algum erro, porque não é a minha especialidade. Né? Então só posso falar do que eu sei. Sensopercepção. Talvez essa seja a última das funções mentais que nós vamos falar hoje, dependendo da hora. Sensopercepção, o nome já diz tudo, envolve a captação, que é a sensação, e a interpretação dos estímulos.
Ou seja, sentir e perceber. Se eu chego e cutuco você aqui, ó, você sentiu, não sentiu? Sim. Pois é. Senso, percepção. Sentiu e percebeu. Né? Houve um estímulo real que levou você a concluir que um fato aconteceu. Isso é senso-percepção. Eu tenho vários... Como que a gente dá o nome a Sentidos. vários sentidos, né? Eu tenho vários sentidos. Todos os sentidos estão envolvidos aqui na senso-percepção. Se entra um vento frio aqui, eu vou senti-lo e percebê-lo. Vai ser um estímulo que vai estar me dizendo que algo aconteceu. Tem que interpretá-lo corretamente. Interpretado corretamente, né? Mas vamos lá. O mais legal vem pela frente. Alterações na senso-percepção. Cara, essa imagem aí, ela ficou meio sombria, mas eu deixei porque eu gostei muito dela. Tá vendo o cara com... já vendo vultos, cobra, insetos, né? Enfim, interpretações equivocadas de estímulos. E vamos fazer uma diferenciação importante aqui entre duas alterações da senso-percepção que a gente precisa ficar muito atento dentro de uma comunidade terapêutica, porque além de serem indicadores, né, de reflexos do uso, podem ser indicadores de comorbidades, como por exemplo a esquizofrenia, né? Eu já falei na aula anterior. Podemos receber um paciente esquizofrênico aqui dentro? Desde que o comprometimento dele não seja grave ao ponto de inviabilizar, né, que ele aproveite o que é oferecido para ele aqui dentro. Porque se ele não tiver a menor noção do que está acontecendo em volta dele, aqui não é o lugar para ele. Então eu preciso estar atento. Porque se esse paciente apresenta algum sintoma que sugere essa esquizofrenia branda, eu vou ter que dar um cuidado especial para ele ao longo do tratamento. Eu não vou poder tratá-lo exatamente igual, embora, né, um dos princípios seja a horizontalidade, a igualdade, né, a isonomia, embora isso seja verdade, por causa dessa condição eu vou ter que ter um cuidado maior com aquela pessoa, né? Então, ilusão. Veja bem, o que é ilusão? Mágicos fazem isso o tempo todo. Mágicos manipulam nossas mentes para que nós tenhamos ilusões, que são distorção de um estímulo real. Ou seja, na ilusão, algo aconteceu, mas eu interpretei errado. Exemplo, ver uma sombra e interpretá-la como uma pessoa. Isso é uma ilusão. Já viu? Comigo nunca aconteceu, mas a minha mãe conta que uma vez ela acordou de noite e ela viu um padre em pé na frente da cama dela. E ela entrou em pânico, tentava gritar e não conseguia. Na verdade, não era um padre, né? Não, na verdade era um casaco pendurado num cabide lá na porta, assim, por causa da luminosidade, parecia realmente um padre. Ué, aqui na comunidade pergunta Atrás da porta? atrás da porta tem uma pessoa em pé lá, não tem? Oh, parece, não parece? Não parece uma pessoa? Isso são ilusões, né? Mas tem algumas ilusões que a gente percebe rapidamente que são ilusões, opa, me enganei, e tem outras que são mais persistentes. Isso. Né? É com essas que a gente tem que ficar esperto. Né? Então veja bem, ilusões. A ilusão, ela é a distorção de um estímulo real, ou seja, algo aconteceu, mas de alguma maneira eu interpretei errado. Agora, alucinações, vejam bem, é diferente. Na alucinação, as percepções ocorrem sem estímulo externo real. Aí aquilo é tudo criado pela minha própria mente. Já não tem sombra nem nada, Já não é uma má interpretação de um estímulo, né? É uma percepção que eu tenho baseada em nada. É uma criação mental que surge literalmente do nada. Eu estou falando do nada, assim, no sentido... É lógico que existe uma explicação científica para isso. Quando eu digo surge do nada, é porque não há estímulo.
Então, ilusão é uma coisa, alucinação é outra. Alterações de orientação. Mas antes disso, deixa eu falar o que é orientação. Parece uma palavra tão simples, mas ela carece de conceito. Nós temos que saber o que é. O que é orientação? Está escrito na apostila, capacidade de situar-se no tempo, espaço, pessoa, situação. Capacidade de se situar no tempo, Espaço. né? Hoje é que dia? 22. Quarta-feira. 22, quarta-feira. Parabéns. Estão se situando bem no tempo. Estamos aonde? Em New Life. Na New Life, na cidade de Garatinga. Bom, estamos nos situando bem no espaço, né? Sabemos quem somos nós? Vladimir Polanski, Ah, você? Mauro, Billy, Made in Colômbia, Arthur. E você? Quem é você? Legal. Eu sou o Foster Guys. Então veja bem, ele sabe todo mundo menos ele. Ele está com dificuldade, né, de orientar-se enquanto pessoa, né, resguardado das brincadeiras. É isso, né? É saber quem você é saber o seu nome, é saber a sua Parabéns, origem, né? Isso. Isso é percepção. Jackson. Mais um adicto lá fora. Desorientação autopsíquica. Veja bem, auto é aquilo que diz respeito a mim mesmo. Psíquico, a minha psique, a minha mente. Então é uma desorientação com relação à minha mente, né? Confusão sobre a própria identidade. Descreva bem, Jorge. Não posso citar nomes, mas tínhamos até recentemente entre nós aqui uma pessoa que tinha profunda dificuldade de se auto-perceber enquanto pessoa, de se definir quem ele era. Tanto é que ele não pôde permanecer entre nós. Porque o lugar dele, infelizmente, por mais que nós gostássemos dele, não era aqui, né? Nós não tínhamos os recursos suficientes para poder ajudá-lo, né? Devido à desorientação autopsíquica, a incapacidade de se reconhecer enquanto pessoa, de se caracterizar enquanto personagem que você é. Personagem não no sentido negativo. Persona. Personagem vem da palavra persona, que vem do grego, né? Para a pessoa que vos fala. Agora, como você percebe essa desorientação autopsíquica? Já passei por isso várias vezes, né? Estou entrevistando o cara, eu estou vendo claramente uma coisa e ele está me falando coisas completamente diferentes a respeito da origem dele, da profissão dele, entendeu? Às vezes até o nome, ele me dá um nome um pouco diferente. Então eu percebo claramente a desorientação autopsíquica durante a entrevista com uma pessoa, né? Principalmente quando eu já tenho, a priori, relatos da família, relatórios médicos anteriores. Então eu já sei de alguma coisa. Então quando eu vou conversar com aquela pessoa e o discurso dela pinta ela como algo completamente diferente daquilo que eu já sei, eu posso desconfiar imediatamente disso daqui. E a desorientação alopsíquica é não saber onde está, que dia é ou o que está acontecendo. Alto é o de dentro, alo é o de fora, né? Vou voltar a citar aquele companheirinho que estava entre nós, que eu não posso citar o nome por razões éticas, que foi, né, para uma outra instituição mais adequada, que acreditava estar em 2033. E ninguém convencia ele do contrário. E ele não estava brincando. Não mesmo. Não estava brincando. Para ele aquilo era uma verdade absoluta, né? Então, uma desorientação alopsíquica. Não saber onde está, que dia é ou o que está acontecendo. Tive um acolhido em outra instituição que permaneceu lá por 2 meses e meio, acreditando que estava numa roça que era vizinha dele. E ele vivia perguntando pelo fulano de tal, pelo beltrano, pelo ciclano, né? Não, por que tem tanto tempo que eles não vêm aqui na roça? Ele achava que ele estava na rocinha.
Isso já é uma esquizofrenia, Vlad? No caso dele, era mais uma questão de desorientação alopsíquica, devido ao grau de debilidade que ele chegou em função do álcool e a desorganização mental que o quadro completo gerou, né? Mas depois ele melhorou, né? E quando ele melhorou, ele ficou meio bravo, porque ele entendeu que ele não estava em rocinha nenhuma. Ele estava internado numa comunidade terapêutica. Entendi. Né? Mas pouco tempo depois ele foi embora e, até onde eu sei, está bem, graças a Deus. Graças a Deus, cara. Né? Então é a desorientação alopsíquica. Deve ter sido um choque para ele, né? Imagina 2 meses e meio achando que você estava de férias e de repente bate a realidade de um dia para o outro. Não é nada disso. Puta merda. Memória. Que legal. Esse que está me prejudicando. Memória. Processo de registrar, armazenar e recuperar informações. Ela pode ser imediata. Qual foi a última palavra que eu falei? Imediato. Essa é memória imediata. Recente. Nós estamos falando sobre o quê? Memória. E antes estávamos falando de quê? Orientação. Memória recente. Memória remota, ou seja, aquela que está lá atrás do passado. Memória procedimental. Não lembrar. Já viu quando você faz algo durante tanto tempo na sua vida que você não precisa mais pensar para fazer? É a memória procedimental, ou seja, aquele procedimento foi incorporado e eu já não preciso planejar muito para realizá-lo. Ele está memorizado, né? Fisicamente memorizado. Memória semântica. O que é semântica, para começar? Alguém sabe o que é? Não. Está relacionado com significado. Quando eu falo que uma frase está semanticamente incorreta, é porque ela está incoerente. Então a memória semântica é a memória de saber o que as coisas significam. Dá um exemplo. Sua mulher te dá um tapa na cara, você acha que ela está feliz ou triste com você? Triste. Memória semântica. Você aprendeu que tapa na cara é sinônimo dela não estar feliz com você. Eu estou dando um exemplo engraçado. sim. Mas pegaram a visão do que é memória semântica? Sim. Né? Mas isso vale para níveis muito mais complexos. E a memória episódica. Já viu aquela coisa assim que você lembra de algo que nem foi tão importante na sua vida, que aconteceu há anos atrás, você tem aquele flashback, pá, lembra daquilo, depois daquilo some? Memória episódica. É um episódio. É o que eu tenho muita. A gente tem que ver se ela é uma memória episódica ou se ela é a sua mente tentando processar algum trauma, trazendo lá do subconsciente algo que você precisa trabalhar. Né? Pode ser duas coisas. Mas nós estamos chegando lá. Amnésia. Todo mundo sabe o que é. É esquecer. Né? Só que ela pode ser imediata, que é a perda de eventos recentes, como um blackout alcoólico. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu era adolescente, eu bebia muita vodka. E tinha uma vodka chamada Banhaus. Era a mais barata da época. A gente brincava que ela era a vodka do estudante. Porque estudante sempre andava duro, né? Cara, toda vez que eu bebia aquilo, eu não lembrava de nada do dia anterior. Nada. Nada. E quando alguém vinha me contar, eu falo, não me conta, mano. Se eu esqueci, foi por um bom motivo. Né? E normalmente eram coisas ruins. Né? Então isso é um exemplo de amnésia imediata. E o que é uma amnésia retrógrada? É a perda de memórias anteriores ao evento traumático. Tá percebendo aqui, ó? Aí, isso pode tanto ser causado pelo uso ou por uma comorbidade. O que cabe a nós não é diagnosticar se a perda de memória retrógrada foi causada pelo uso ou por algum evento traumático. Para isso, nós vamos lançar mão do psicólogo, do psiquiatra, que vai fazer o trabalho deles, né, juntamente conosco, para a gente tentar entender. Mas eu preciso saber se a pessoa está apresentando essa amnésia. É fácil eu saber se a pessoa está apresentando amnésia, né? Eu chamo você para uma conversa hoje.
converso sobre tópicos específicos e anoto eles. No outro dia eu te pergunto sobre o que nós falamos. Só para me ver como é que está a sua memória, né? Não é nem de curto prazo nessa memória, porque a de curto prazo é a de trabalho. De um dia para o outro ela já meio que consolidou. Diga-se de passagem, fazendo um parêntese, só trazendo um conhecimento, sabe quando é que a memória se consolida? No sono. É durante o sono. Então tudo aquilo que você estuda, por mais que você preste atenção, por mais que você se esforce, aquilo vai ser consolidado durante o sono. Nosso sono ele tem 5 fases, cada uma tem uma função específica, né? Num primeiro momento ele está agitado, ele começa a diminuir a velocidade, depois ele entra num modo mais equilibrado, depois ele passa por um processo chamado processo linfático, que é de limpeza dos resíduos do funcionamento do cérebro, né? Depois ele vai consolidar as memórias lá no hipocampo. É o hipocampo que separa. Isso aqui vale a pena guardar, isso aqui não vale. Isso aqui vale a pena guardar, isso aqui não vale. Aí, por que professores dizem para os alunos: não se mate estudando na noite anterior? Porque não vai adiantar nada. Você não vai memorizar nada de última hora. A melhor coisa que você tem que fazer antes de uma prova é ter um dia agradável e não estudar absolutamente nada. Permitir que o seu cérebro consolide aquilo que você já veio estudando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, né? Se você tiver o hábito de estudar e ter uma boa noite de sono todos os dias, o senhor não precisará se matar de estudar para passar na prova. Eu, na minha juventude, eu não era uma pessoa muito fácil de lidar, não. Eu era da turma do fundão da escola. Mas eu tirava notas boas. Porque, de alguma maneira, eu conseguia me dividir a minha atenção entre aquele furdunço lá do fundo e o que estava acontecendo lá na frente. E à noite eu dormia e assimilava tudo isso. Teve uma época da minha vida que eu cismei que eu não precisava dormir 8 horas por dia. Foi a ideia mais idiota que eu tive na minha vida. Né? Me falaram: você perde 1/3 da sua vida dormindo. Eu falei: é mesmo, né, cara? Aí eu comecei a dormir pouco. Ia dormir 2 horas da manhã, 5 horas estava levantando. Cara, foi quando eu me senti fisicamente pior na minha vida. Hoje em dia eu não abro mão do meu sono. Os senhores sabem disso. Chega a minha hora, eu pego o meu colchãozinho, entendeu? Deito, uma musiquinha para relaxar e só no outro dia, mano. Hoje eu dou valor no meu sono, porque eu sei a importância que ele tem, né? Ele consolida o que eu aprendi naquele dia e ele passa por um processo de limpeza, de remoção dos resíduos metabólicos, porque ele funcionou o dia inteiro. É claro que ele funciona à noite também, né? Mas tem que ter um momento que ele tem linfático. É como se fosse o sistema linfático das células da glia. Quem sabe o que é célula da glia? No seu cérebro não tem só neurônios, não. Tem outros tipos de células que exercem outras funções, inclusive estruturais, né? Para manter vai reorganizando, você sempre jogando lixo fora e isso tem também, né? Tem. Quando eu falo células estruturais, é células que dão firmeza ao conjunto, né? Reorganizando, né? Exatamente. Então essas células, que são várias células, né? Chamam-se glia. O que não é neurônio é célula da glia. O sistema linfático é a limpeza feita pela glia, nas células da glia. Né? Você amanhecer com o cérebro limpo, com 100% do seu potencial mental. Aí o cara trabalha até 3 horas da manhã, porque ele acha que se ele trabalhar mais, ele vai ganhar mais. No outro dia ele não vale nada. Ele não consegue fazer nada. Então a gente perde muito mais do que ganha. Valorizem o sono dos senhores. Durmam, de preferência 8 horas. Se você não conseguir dormir isso, no mínimo 6. Nunca menos do que isso. Nem mais. Conselho, viu? Bom, falamos de amnésia. Deixa eu só ver o que tem depois. Só tem mais uma que é síndrome de Karzov. Ó, Parece nome de vodka, como você falou.
Pois é, até o nome do negócio parece nome de vodka, né? Será que é mera coincidência? Bom, por acaso é, né? Mas que é engraçado é, né? Vodka Korzakov. É isso. Faça o que quiser e não lembre de nada. Né? Daria até um bom slogan. Mas veja bem, amnésia grave associada ao alcoolismo crônico e deficiência de tiamina. O álcool, ele impede a assimilação da tiamina. O que é tiamina? Vitamina B1. Vitamina B1 serve para quê? Juntamente com outros componentes, ela é responsável pela regeneração cerebral. Eu gosto de tomar tiamina, agora não estou tomando que a minha acabou, umas 2 horas antes de dormir. Porque aí quando eu deito para dormir, né, ela já está no meu sistema e ajuda na minha regeneração neurológica. Então, você já viu que todo paciente alcoolista que entra nessa instituição, imediatamente ele começa a tomar, se já não estiver tomando, tiamina? Você já deve ter visto isso. Quem não sabe, sabe agora. O alcoolista que entra nessa unidade, a primeira coisa que o médico vai prescrever para ele é tiamina. Para tentar reparar, essa aqui é a molécula da tiamina, né? Reparar os danos severos que acontecem aqui nessa região cerebral, que é a responsável pela memória. A síndrome de Korzakov, ela leva a pessoa a esquecer coisas como, por exemplo, o nome da esposa, a data que ele casou. E olha que nós não estamos falando de Alzheimer, estamos falando de outra síndrome, né? Então é uma amnésia gravíssima associada ao consumo excessivo de álcool. Totalmente diferente. Isso inclui medicamentos benzodiazepínicos também, né? De uma maneira diferente, né? O que os benzodiazepínicos fazem, e eu vou limitar o meu comentário aqui, porque isso foge um pouco a minha área e eu não quero correr o risco de falar bobagem, mas ele altera o padrão do sono. Eu sei que os benzodiazepínicos alteram aquelas 5 fases do sono, encurtam algumas, né? E é por isso que depois você tem aquela sensação de ressaca benzodiazepínica. É porque alterou os seus padrões de sono. E sim, prejudica a consolidação da memória e prejudica o processo linfático de limpeza do cérebro. Mais do que isso eu não posso falar, porque quem tem que te falar isso é alguém da área. Então eu vou parar por aqui, na síndrome da vodka. Né? Faça o que quiser e não lembre de nada. Essa daí, É isso Então, mesmo. a gente está rindo, mas isso aqui é uma coisa gravíssima. Né? sério. É comum. Tínhamos um paciente aqui, alguns vão lembrar dele, super gente boa, uma pessoa agradável, gostava de pescar, gostava de jogar truco, certo? Mas ele tinha isso, né? Ele esquecia coisas que já tinham acontecido aqui dentro, ele te contava o mesmo caso 2, 3 vezes, como se fosse a primeira vez, né? Ele esquecia o nome de pessoas importantes para ele lá fora. E depois chegou para nós um laudo externo mostrando que ele estava desenvolvendo demência e encolhimento encefálico devido ao uso abusivo de álcool. Obviamente eu não vou falar o nome, né? Mas alguns dos senhores sabem quem é. Né? Também já não está mais conosco, né? E acredito que aqui nem mais seja o local adequado para ele, caso ele volte a beber, devido ao grau de comprometimento neurológico que ele chegou. E eu vou parar a apresentação por aqui hoje. Nós vamos continuar amanhã, né? Não quero fazer aulas muito longas, porque muita informação fica mais difícil de ser digerida, né? Então hoje os senhores, mais tarde, leiam na apostila as coisas que nós discutimos hoje e tenham boa noite de sono para poder, né, consolidar essas memórias. E nós vamos ficar por aqui e vamos encerrar hoje da mesma maneira que encerramos ontem, fazendo a oração que um dia foi feita para nós e hoje é feita por nós em forma de agradecimento. Por isso eu digo, Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso
e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Praticaremos. Recuperação! Força! Recuperação! Força! Recuperação! Força! É isso aí, galera. Valeu, Tamo junto. pra mim tá. Essa garrafa.